Doutor Marcelo, eu tenho uma pergunta para fazer para o doutor. É só médico que pode fazer avaliação de tecnologia em saúde? É só médico que entende de medicina baseada em evidência? E precisa ser especialista? Ah, então, na verdade, a medicina baseada em evidências, ou saúde baseada em evidência, como seria mais apropriado até dizer, ela não é uma exclusividade do médico, né? Então, nós, dentro do próprio NAT, da Universidade Federal do Paraná, a gente tem farmacêutico que eventualmente está esclarecendo dúvidas relacionadas a medicamentos propriamente dito, e não a casos específicos. A gente tem enfermeiros que, por exemplo, tratam de cuidados com curativos, a gente tem fisioterapeutas, fonoaudiólogos, então vários profissionais, desde que eles tenham um treinamento para poder avaliar essas tecnologias baseadas nas evidências da literatura, qualquer profissional da área da saúde pode fazer. E portanto, não precisa ser um médico especialista na área para poder responder. E com uma certa frequência a gente vê assim os advogados questionando, né? Por que o doutor Marcelo disse que está faltando informação se nem especialista da área ele não é, né? Para eu avaliar medicina baseada em evidências, eu tenho que ter um treinamento para poder trabalhar com as bases de dados, né? Então, eu posso, eventualmente, o não especialista, ele pode não compreender alguns aspectos do tratamento da doença, mas ele é plenamente capacitado para fazer a busca na literatura para entender se aquilo se aplica ou não para aqueles casos. O especialista, o diferencial que teria pelo especialista é que, eventualmente, ele pode pegar umas nuances no caso clínico, ou, por exemplo, uma outra opção terapêutica disponível que o não especialista pode não conhecer. Mas para emitir a nota técnica, desde que ele saiba trabalhar com medicina baseada em evidências, pode ser vários profissionais de várias áreas da saúde e não precisa necessariamente ser da especialidade que está conduzindo aquele caso clínico. Sim. E doutor Marcelo, existem vários tipos de desenhos de estudos, né? Clínicos. O senhor pode explicar mais ou menos as peculiaridades de cada um deles? Então, a gente tem uma série de desenhos para a condução das pesquisas clínicas, né? Então, eles vão desde um nível mais básico, como, por exemplo, um relato de caso, uma doença, uma situação rara, que são poucos casos, para que outros profissionais da saúde conheçam que aquilo existe. Esse é o nível mais básico de evidência científica que a gente pode ter. Né? Uhum. A gente pode ter agrupamentos de relatos, ou o que a gente chama de estudos transversais, que são fotografias daquele momento. Então, eu posso, por exemplo, saber quantos casos de uma determinada doença tem em Curitiba em uma fase de tempo, como que esses pacientes se comportam. Né? Então, são estudos que mostram aspectos mais epidemiológicos, que também são importantes para a gente saber o que existe no contexto de apresentação clínica. E a gente tem pesquisas que são um pouco mais elaboradas do ponto de vista científico. Né? Então, nós temos estudos que são chamados de estudos horizontais, então, que acompanham pacientes ao longo do tempo, olhando para trás ou olhando para frente. Então, eu vou citar um exemplo para poder entender. Então, a gente tem um tipo de desenho que se chama coorte. Então, eu pego, por exemplo, todos os pacientes com uma doença do coração e vou acompanhar eles ao longo dos anos para ver o que acontece com eles, né? Com esses pacientes. Geralmente não tem intervenção nos de corte, né? Não, ele não tem nenhum tipo de intervenção, exatamente. Eu vou simplesmente ver o que acontece, né? Eu posso olhar para trás, eu posso olhar para frente. Então, esses são os melhores tipos de estudo para eu definir, por exemplo, a causa e um efeito, né? Então, eu fiz alguma coisa, e o que aconteceu depois que eu fiz aquilo, porque eu vou acompanhando o paciente com as diversas alterações que podem acontecer, não com uma intervenção propriamente dita. Né? Um nível acima, a gente pode encontrar os ensaios clínicos randomizados, né? Que daí são estudos muito mais complexos, em que eu vou pegar uma amostra de pacientes por exemplo, eu vou para uma parte deles
instituir aquele tratamento, seja um medicamento ou um procedimento, e para outro grupo de pacientes, que a gente chama de controle, eu vou fazer ou o tratamento habitual que já existe, ou eventualmente não fazer nada, como, por exemplo, um placebo, se for um novo medicamento. Né? E eu vou comparar os grupos para eu compreender a diferença da evolução com e sem aquele tratamento proposto. Por quê? Porque grande parte das respostas terapêuticas, às vezes, independem do que eu estou aplicando. Pode ter outros fatores além daquele medicamento ou daquela técnica cirúrgica que podem influenciar no resultado final do meu paciente. Né? Então, quando eu faço isso, ele é muito mais controlado. Ele é um estudo muito mais caro, mas ele é excelente para demonstrar, por exemplo, um resultado de um medicamento, de um estudo de um medicamento em que as análises mais complexas, né, então as revisões sistemáticas, o que são elas? Né? Então, são agrupamentos de vários estudos que vão juntar pacientes para eu ter uma casuística maior, um número maior de pacientes que sofram, por exemplo, de uma doença, né? Especialmente para situações um pouco mais raras. Qual que é o problema? Cada lugar costuma tratar o paciente de uma maneira ligeiramente diferente do outro. Né? Então, quando eu faço uma meta-análise, que é considerada o mais alto índice, o que tem mais evidência científica, são essas revisões sistemáticas. E daí, às vezes, essas revisões sistemáticas, eu pego assim, toda a literatura médica em 10 anos e assim, 300 pacientes. Como assim? Né? Só isso no mundo inteiro para poder fazer. Porque ele tem que juntar grupos comparáveis. Né? Então, apesar dele ser a maior evidência, nem sempre ele vai ser o melhor grau de evidência para uma situação específica. Por exemplo, né, para um tratamento medicamentoso novo, um ensaio clínico randomizado, muitas vezes, ele é mais curto do que o tempo necessário para que tenha vários estudos para fazer uma meta-análise, e ele vai ter um grau de evidência científica até maior do que a meta-análise, porque ele foi conduzido de uma maneira mais restrita. Claro que quando eu faço um estudo clínico randomizado, eu tenho, às vezes, limitações de pacientes. Né? Então, aquele medicamento foi utilizado para mulheres no sul do Brasil. Né? Talvez esse mesmo medicamento ele possa não funcionar para homens num país da Escandinávia, por exemplo. Né? Por isso que a gente tem que saber interpretar o tipo de análise que pode responder à pergunta feita para o grau de evidência que aquela situação apresenta. Doutor, e para nós juízes é um pouco complicado entender porque que às vezes uma droga está sendo estudada para câncer, por exemplo, e vem alguns resultados de estudos que não dizem relação, não tem relação com o aumento de sobrevida, com sobrevida livre de progressão de doença e que ficam difíceis para a gente entender. E por que às vezes, quais são os tipos de desfechos que são analisados em estudos e por que às vezes são utilizados alguns desfechos que parecem que não são muito claros assim para demonstrar o ganho terapêutico daquele medicamento? Quando eu estou estruturando o meu estudo clínico, enfim, o meu ensaio, eu vou estabelecer de uma maneira que eu tente provar ou refutar uma hipótese que eu estou fazendo. Né? E quando eu faço isso, eu tenho que selecionar alguns critérios que são os desfechos que eu vou avaliar. Né? Então, o desfecho clínico ele pode ser uma melhora, por exemplo, de um exame laboratorial, ele pode ser uma melhora de qualidade de vida, ele pode ser a cura de uma doença. Então, para situações clínicas diferentes, eu posso ter desfechos diferentes que podem ser analisados. Nos casos da oncologia, por exemplo, grande parte dos desfechos leva em consideração isso que a senhora já falou. Né? Então, por exemplo, o tempo livre de doença. Então, eu tenho um câncer, eu fiz o tratamento, quanto tempo demorou para ele voltar? Isso né? doutor Marcelo? Esse é o tempo livre de doença. Sobrevida livre de progressão. De progressão, tá. Sim. E na oncologia, o outro parâmetro que a gente utiliza é a sobrevida global, que é então o tempo
que demorou até o paciente morrer, até ele ir a óbito, que pode ser por conta da doença ou não. Na sobrevida global, ele leva em consideração também outros fatores que não necessariamente associados à doença. Então, eu tive um câncer, por quanto tempo eu sobrevivi, né? Ou a sobrevida livre de progressão ou livre de doença é quanto tempo demorou para voltar ou para eu ter uma complicação associada àquele tratamento. E isso são situações que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente avalia esses estudos, porque às vezes a gente vê no embasamento teórico para solicitar um quimioterápico, por exemplo, que aumentou em alguns meses a sobrevida do paciente, né? Então ele sobreviveu alguns meses a mais, que daí na perspectiva do paciente é assim, mas lógico, para mim vai fazer diferença eu viver, mesmo que seja 2 meses a mais, mas às vezes nesses 2 meses de sobrevida a mais tem o custo daquilo. Eu sobrevivi, mas estava internado, fazendo tratamento para complicações daquele tratamento, então são todos desfechos intermediários que eu tenho que levar em consideração para ver se realmente aquilo é o melhor que pode acontecer. E cada dia mais hoje a gente tem que trazer isso para o paciente, né? Então, olha, você conseguirá sobreviver mais tempo, mas pode acontecer isso com você. E a decisão deve ser tomada pelo paciente, escolher. Como a gente vê às vezes, né, em séries, a pessoa fez um diagnóstico e ela não quis se tratar, né? Eu vou viver tanto tempo, mas eu quero viver esse tempo bem. Todos nós conhecemos pessoas que eventualmente fazem um diagnóstico de câncer, por exemplo, e iniciam o tratamento e às vezes acabam falecendo sem nunca ter tido nenhum sintoma daquela doença. Então a gente cada vez mais tem que trabalhar nesse sentido com os nossos pacientes, para que entendam esses desfechos, o que está envolvido no sucesso ou não do tratamento. Doutor Marcelo, no julgamento do tema 6 e do tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes disse nos votos, né, que para que o juiz conceda uma tecnologia fora do Sistema Único de Saúde, a parte precisa demonstrar que há ganho terapêutico com base em estudos de alto nível de evidência científica. E aí o voto fala, né, ensaios clínicos randomizados ou revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. A minha pergunta é, toda revisão sistemática tem alto nível de evidência científica? Toda meta-análise tem alto nível de evidência científica ou não? Quando a gente considera os níveis de evidência, as revisões sistemáticas são os mais altos graus que a gente pode encontrar. Entretanto, existe uma série de limitações para que essas revisões sistemáticas sejam feitas, né? Então, eu tenho que comparar públicos que sejam comparáveis, né? Se aqui no sul do Brasil a gente faz um tratamento para uma determinada doença de uma maneira e em um país, por exemplo, nos Estados Unidos faz de outra maneira, eles não são comparáveis. Eu tentar juntar todos numa única meta-análise, eu posso ter mais problemas na interpretação desse resultado do que, eventualmente, um ensaio clínico randomizado bem conduzido, né? Então, apesar de ter o mais alto grau de evidência, então a revisão sistemática, existe uma dificuldade de eu conseguir achar estudos comparáveis e fazer com que realmente eles tenham um nível de evidência superior. Claro que se eles forem todos bem conduzidos, terão um alto grau de evidência científica. Mas se eu pegar grupos pequenos e com muita diferença, isso pode ser um problema na interpretação dos resultados dessa revisão sistemática. E doutor Marcelo, já pegando esse gancho da sua resposta, e é especificamente sobre isso que eu queria perguntar, vamos supor que seja feito um ensaio clínico randomizado e sejam constatados vários vieses nesse ensaio clínico randomizado. Ele pode ter o seu nível de evidência rebaixado, apesar de ser um desenho de estudo adequado e que geralmente entrega uma evidência de alto nível, ele pode entregar uma evidência científica de baixo nível a ponto de poder ser modificada com base em estudos futuros? Sim. Eu vou tomar muito cuidado com a forma como eu vou responder, mas
Eu costumo brincar até com os meus próprios alunos que em medicina eu consigo provar tudo o que eu quiser. Basta eu delinear o meu estudo da maneira como, por exemplo, que eu elimine alguns pacientes que vão demonstrar com que aquele tratamento não irá dar certo, que são os vieses, né? Então eu tenho que ter muito cuidado na avaliação dos ensaios clínicos para ver se os vieses estão tendo uma influência maior ou menor. Por isso que quando eu tenho ensaio clínico, a partir do momento, se eu eliminei, então eu posso dizer, essa droga ou esse medicamento funciona bem para esta população que foi avaliada. Se eu não tenho crianças naquela amostra, eu não posso dizer que ele funciona para crianças, né? Então, eu posso ter um alto grau, às vezes, para uma população, mas ela pode não ser aplicável para todo o contexto geral, né? Então, ela vai ter um alto grau de evidência para aquele enfoque que eu fiz, né? Mas ela não necessariamente vai se replicar em toda a população.